Olá a todos vocês, meu nome é Leonardo Andrade, sou professor e queria compartilhar com vocês um breve estudo acerca da imortalidade da alma, principalmente do texto de Apocalipse 6, verso 9, que trata sobre as almas debaixo do altar. Eu estou fazendo esse vídeo para refutar uma fala do Dr. Rodrigo Silva, na qual ele fez um vídeo e está disponível na internet esse vídeo. E já quero dizer para vocês que eu sou um profundo admirador do Dr. Rodrigo, porém não concordo com aquilo que foi dito no vídeo, tá ok, pessoal? E por isso nós elaboramos esse estudo, ok? Por isso nós elaboramos esse estudo. O que nós vamos tratar aqui é sobre as almas debaixo do altar, né? As almas debaixo do altar. É uma análise acerca de Apocalipse 6, verso 9. O texto base é o texto de Apocalipse 6, verso 9, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Segundo Vincent, ele escreve, ele é um profundo conhecedor da língua grega, ele faz um comentário dizendo que essas almas realmente eram vidas, tá ok? Como o Dr. Rodrigo disse no vídeo, é necessário conhecermos algumas figuras de linguagem, algumas palavras, e principalmente, eu te digo, é necessário nós conhecermos a cultura. A cultura semita antiga é primordial para você ter um entendimento pleno e incisivo, contundente acerca dos textos, para você chegar mais perto, né? Segundo o Charlier, uma heurística, uma referencial teórica acerca de cultura, costumes e tradições bíblica, ela diz o seguinte, que não adianta também conhecer a língua no seu original sem conhecer propriamente a cultura. Então é necessário conhecer a cultura. E aqui eu vou te provar isso. É necessário entender a Bíblia. Um exemplo. O texto que eu coloquei é o texto de Bereshit, Gênesis 2, versos 16 e 17. O verso 17 diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu faço uma pergunta. Adão e Eva comeram fruto. Eles morreram? Não. A resposta é não. Por quê? Porque a Bíblia está errada? Porque a Bíblia diz que certamente morrerás. Não. É porque nós precisamos entender, é necessário entender o que a Bíblia está dizendo. Esse termo certamente morrerás está aqui no final, ó. Mot tamut. Mot tamut. Mot e mut significam literalmente mortes. O tá aqui é só uma referência ao futuro na língua hebraica. Vai indicar futuro. Então, o literal, numa tradução hiperliteral, seria morrendo, morrerás. Mas na nossa língua, por que o tradutor não traduziu assim? Porque na nossa língua ficaria um pleonasmo, uma redundância, né? A onatologia seria algo desse tipo. Mas toda vez que ocorre uma redundância, uma palavra repetida duas vezes na cultura semita, das línguas semitas, é um sinal de que tem a primeira, na segunda vez ela vai além do natural. Está começando a entender, pessoal? Por isso que o texto diz, morrendo, morrerás. Porque aquela morte trata-se de uma morte que vai além do natural. Como ele cita duas vezes, morrendo, morte natural. Morrerás, morte além do natural. Então, esse é o pensamento judaico, esse é o pensamento judeu do texto. Você quer ver outro exemplo? Bereshit, Gênesis 3,16. Aqui está Harba, Arbe, que significa aumentar, aumentarei. Ele está falando que vai aumentarei as suas dores de parto para a mulher. Isso é uma profecia para a mulher.
Então, quando ele fala a primeira vez, fala de algo natural. Mas quando ele fala a segunda vez, de algo transcendental, algo que foge além do natural. Isso é muito explícito nos textos bíblicos. Isso é muito simples, está exposto lá. E se você não ler nessa ótica, você, de fato, não irá entender. Mas chegamos ao texto cerne que o doutor Rodrigo enfatizou, que é o texto de Bereshit, Gênesis 4, verso 10. Ele disse assim: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão. Ficou meio desconexo, realmente. Mas lendo no original, você vai entender. Olha só. Diz assim: Vaiomer me a citar col deme a rita arriha, desculpa, arriha. Ou seja, voz de quem? A voz de sangue. Na nossa tradução tá a voz do sangue. Mas quando nós que conhecemos a língua hebraica, essa terminação, esse sufixo aqui, serê, com iod, ele significa que esse termo aqui, ele está no plural, masculino, no construto. Construto, na língua hebraica, é como se fosse o genitivo da língua grega, é posse, é o de, né? Então, de sangues. Então, sangue aqui não está no singular, está no plural, sangues. Então, os sangues do teu irmão clama desde a terra. Piorou, pessoal? Agora vamos entender pela cultura. Pela cultura judaica, quando uma pessoa morria, ou você matava uma pessoa, ela morria, não estava morrendo só uma pessoa, mas estava morrendo toda a geração dessa pessoa. Então, na verdade, o que estava clamando não era só Abel, era Abel, Ravel e toda a geração que poderia vir de Ravel. Por isso que o termo está, os sangues do teu irmão clamam. Você quer ver? O Rashi, se não é o maior comentarista da Torá, ele é um dos maiores, falando sobre esse texto, olha o que ele diz, eu vou ler para você. Sangues do seu irmão, em hebraico, demei. Sangues está no plural. O seu sangue e o sangue dos seus descendentes, pessoal. Olha só, Rashi. Então, isso é unânime, isso é um fato. Então, ali, na verdade, não se trata só do sangue de Abel, se trata do sangue de toda a geração. Então, necessariamente, doutor Rodrigo, nós precisamos conhecer realmente a cultura para que nós possamos enfatizar qualquer coisa relacionada a ela. Quando nós poderíamos citar vários outros textos, né? Eu poderia citar aqui do processo de enculturação na qual Deus fez no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, Deus literalmente, meu irmão, entrou dentro da cultura egípcia e refutou eles dentro da própria cultura. Mas um fato que me chama a atenção, e que também foi abordado em um vídeo pelo Dr. Rodrigo, é o fato na qual ele aborda o tribunal de Osíris, na qual ele fala do processo que a alma é levada por Anubis, tem o deus Sebeque, Tote está fazendo as perguntas, que é as 42 confissões negativas, né? E o coração é pesado juntamente com a pena da deusa Maat. Se ele, dependendo das confissões, ele responder que adulterou, que fez coisas ruins, fez várias coisas ruins, a pena vai se tornar leve e o peso do pecado, que é o coração, vai sobressair e naquele mesmo instante ele vai ser tragado pelo deus crocodilo Sebeque, né? Assim ele não chegaria, por ter um coração que confessou tudo, não chegaria a Osíris, que é o deus do submundo. O que os egípcios estavam fazendo? Estava tirando um coração de carne e colocando um coração endurecido,
um coração de pedra na figura do deus Kepri, que é o deus escaravelho, né? Que é o deus da ressurreição, que ele faz o processo de ressurreição. Beleza. Quando ele, por um coração endurecido, ele não ia confessar nas 42 confissões e, consequentemente, ia chegar até Osíris e ser conduzido ao paraíso. Então, o coração endurecido conduzia ele ao paraíso. Deus entrou dentro da cultura e mostrou que um coração endurecido ia levá-los à morte, à perdição. Isso foi bem explicado pelo Dr. Rodrigo. Porém, o que o Dr. Rodrigo não enfatizou e não explicou é o seguinte: seria uma ótima oportunidade para Deus dizer que o pensamento do pós-morte, porque a cena todinha transcorre aonde? No pós-morte. Seria um ótimo exemplo para Deus entrar em cena e mostrar doutrinariamente que eles estavam errados, que não existia essa questão do pós-morte. Está entendendo, pessoal? Então, é muita confusão. Se nós lermos os livros antigos, Enumeesh, Gilgamesh, Atarrázes, Vaca Celeste, Caminho de Anduat, Tribunal de Osíris, o Livro dos Mortos, todos são unânimes, vão relatar acerca de um mundo vindouro, um mundo pós-morte. Todo judeu, ele crê no mundo vindouro. E aqui é um exemplo disso, Provérbios 12, 28. Na Almeida, corrigido e fiel, diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Almeida, revista e corrigida: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na tradução da Bíblia de Portugal, diz assim: a vida encontra-se onde se pratica a justiça. Seguindo esse caminho, não encontra a morte. Ou seja, ninguém vai morrer? Sim, porque ele está se tratando não de uma morte natural. Ele está se tratando que você que pratica atos de justiça, você se encontrará, estará vivo no mundo pós-morte. Ou seja, haverá um segmento. A morte física não será o fim. É isso que o texto está dizendo. Ah, Leonardo, eu preciso de uma prova. O próprio texto, no hebraico, ele diz assim, almavet. Almavet. Segundo Julius Scott, ele escreve sobre o judaísmo no Novo Testamento, ele vai falar que esse é um texto crucial para provar a imortalidade da alma. Porque ele está falando que é sobre a morte, né? Além da morte, né? Por causa da preposição. Além da morte, não, né? Porque também pode ser a partícula negativa de não. Não, não haverá morte. O advérbio, negação, não. Não haverá morte. Por quê? Porque se trata do mundo vindouro. Mas é interessante, para vocês que têm a Bíblia de Ave Maria, a Bíblia católica, basta você ler Provérbios 12, 28. A vida está na vereda da justiça, o caminho do ódio, porém, conduz à morte. Aí na nota de rodapé está assim, 28. O caminho conforme o texto latino. O texto hebraico menciona, e no seu caminho está a imortalidade. Olha só, a imortalidade. Olha que interessante. Nós temos essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Vida Nova, essa edição que eu tenho, é a edição de 1990. Ela teve como autor o ilustríssimo doutor Russell Shedd. Aqui em 12, 28, diz assim, na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte. Na nota de rodapé está assim, não há morte. Essa é uma das poucas afirmações no Antigo Testamento sobre a imortalidade. O caminho do justo espelha a sua vida espiritual em boas obras e flui para a vida eterna, de maneira que não há para ele morte espiritual. Olha só que interessante, pessoal. Além disso, nós temos, não vou ler porque senão vai ficar muito extenso, a Bíblia de Jerusalém, se você tiver em casa, abra ela, leia nesse verso, Provérbios 12, 28, e leia a nota de rodapé, que você vai ver que também se trata de imortalidade da alma. No comentário sobre Provérbios, da editora Mayanot, de Adolf Wasserman, ele é interessante que ele fala o seguinte, orar, estrada, denota a derivação de estrada principal interurbana, derer.
que conduz as vilas e as casas, enquanto netiv, trilha, designa um caminho privado, alameda. Isso aqui ele está relatando a mesma coisa que os conhecedores do hebraico falam, que netiv seria um caminho estreito, né? E jader é um caminho público, nessa questão. As mitvot, mandamentos, entre um homem e o seu Criador, são orar, ou seja, uma estrada que uma pessoa religiosa toma e que conduz à vida eterna. Certos raros indivíduos, como Moisés e o profeta Elias, são tão devotos a essa trilha de vida que não experimentam a morte física usual e são transferidos para a imortalidade. Pessoal, olha só que interessante. Mas vamos ao texto de Apocalipse. Antes de eu falar desse texto de Apocalipse, eu quero fazer menção para você sobre o que realmente significa as almas debaixo do altar. O que significa as almas debaixo do altar? Aqui é uma cosmologia hebraica de qual era a visão dos semitas antigos de como era o espaço-tempo. Aqui, dá para os senhores verem, aqui é o trono, né, que seria o altar de Yahvé, embaixo seria os céus, depois o firmamento, e é interessante, olha, porque tem que conhecer e tem que entender. O termo firmamento é raquia. Raquia vem de uma raiz que significa ferro, né? Algo, como se fosse uma placa de ferro segurando alguma coisa. E interessante que nesse tempo não chovia, não havia chuva, né? Não havia chuva. Já em aramaico vai te explicar melhor ainda, porque o termo é har-ki-hó. Har-ki-hó é como se fosse um lençol estendido, e o termo kirhó é remendo, ele é remendado, ele costurado para que o que tivesse em cima não caísse sobre a terra. Quando nós entendemos a etimologia da palavra chamai, céus, maim, água. Então, nos céus tem água, ou seja, esse remendo era para segurar as águas que estavam de cima. Tanto é que o Rumash, ele vai traduzir a palavra chamai como águas de lá, ou águas de cima, né? É por isso que quando ocorre o dilúvio, as janelas do céu se abrem, né? Como se o remendo, se desfez o remendo e as águas começassem a cair. Então, precisa desse entendimento para você conhecer, senão o texto vai passar batido e você não vai conhecer. Nós temos que entender um ritual chamado Queriá, para chegarmos mais próximo ao entendimento de Apocalipse 6, 9. O que era o Queriá? Toda pessoa que morria, seja no Antigo Testamento, você vai ver vários textos sobre isso no Antigo Testamento. No Novo, quando alguém morria, eles rasgavam as suas vestes, em sinal de luto. O nome desse ritual se chama Queriá. Queriá. O significado mais amplo é o seguinte: a Queriá tem um significado ainda mais profundo. O corpo, é simplesmente a roupa. Morrer significa rasgar a roupa, assim como um terno pode ser rasgado, sem que isso atinja a pessoa que veste. Do mesmo modo, o corpo deixa de existir, mas a alma permanece intacta, sem sequelas. Na ótica judaica, é como se a roupa significasse o corpo, e se você rasgasse as vestes, você estava rasgando o corpo para liberar a alma. Olha que interessante. Quem disse isso foi Benjamin Blair, Rabino Benjamin Blair, que escreveu aquele livro, O Guia Mais Completo sobre o Judaísmo, da editora Sefer, né, ano 2004, página 235, basta você conferir. Agora, através disso, você vai começar a entender o texto. Como eles estavam mortos, e isso é citado no capítulo 6, verso 9, então já havia ocorrido para eles aqui a Queriá.
rasgou as vestes para liberar a alma, e lá só estava a alma. Entendeu? Mas essas almas, o quê? Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue nos que habitam sobre a terra? Eu vi um debate num programa de televisão, onde os dois, eles fazem menção a esse texto, e um dos debatedores dizem que o texto é literal, eu acredito também que seja literal, mas o outro, defendendo, que também é da Adventista, da Igreja Adventista, ele diz o seguinte, que o texto é simbólico. Ah, mas o texto é simbólico ou é literal? Eu te digo que você tem que entender primariamente, a priori do texto, é o Sitz in Leben, ou seja, é o contexto do contexto. É o que eu estou falando. Ó, já que ele fez a queriar, então, simbolicamente, ele estava sem corpo lá no céu. Só estava a alma, né? Porque a alma foi liberada. Esse é o pensamento judaico. Só estava a alma lá. Se só estava a alma, ele precisava de quê? Se a veste foi rasgada, ele está como se estivesse sem roupa. E olha o que diz o versículo 11. E a cada um desses foi dado o quê? Uma comprida veste branca, pessoal. Aí, ó. Chegamos ao entendimento do texto. Creio eu, né? Porque às vezes eles arrumam tanta falácia em cima dessas coisas que é difícil até tornar-se compreensível. Mas aqui nós entendemos, no verso 9, como eles estavam mortos, então já havia ocorrido a queriá, já rasgou as vestes. A veste é o símbolo do corpo, como diz o Rabino Benjamin Blair. Então, se estava sem corpo, estava sem veste. Então, era necessário, porque no céu não pode ficar nu, né? Então, e a cada um foi dado uma veste comprida. Então, o que interessa no texto é o Sitz in Leben, é o contexto do contexto. O contexto é claro, o texto está se tratando de morte e de pós-morte. Nesse debate que eu falei aqui, citei aqui, o oponente, né, do adventista, que seria o Sérgio Monteiro, ele não falou nada, ele só falou que era literal, e o Sérgio Monteiro disse que era simbólico. Eu falaria o seguinte, e vou falar agora no vídeo, que tanto no literal, ele tem o princípio, e o Sitz in Leben indica morte. Mas se você partir para o sentido figurativo, se você partir para o... É isso que eu quero falar desde o início desse vídeo, até no sentido figurativo, ele vai também significar morte. Então, não tem para onde correr. O texto está se tratando, sim, de morte e de pós-morte. Então, o texto é um fato, é uma confirmação da imortalidade da alma. Desde já eu quero agradecer a você que esteve aqui nesse momento. Eu quero encerrar com uma oração realizada no Shaharit. Shaharit é manhã. Os judeus fazem 3 orações durante o dia. Shaharit, Minha e Ma'ariv. Na oração de Shaharit, é bem assim. Modeani lefaneha melehai vekaem shehehe zartabi nishimat behemilá rabá emunaterra. Dou graças a ti, Rei vivo e fiel, pois restauraste, ou melhor, recolocaste a minha alma dentro de mim. A tua fidelidade é grande. Você consegue entender a dimensão dessa oração? Eu fico imaginando o doutor Sérgio Monteiro, ele é adventista, mas se diz judeu também. Como que ele, judeu, faz essa oração no Shaharit? Como que ele faz essa oração pedindo ao Eterno que recoloque a alma dentro dele? Porque isso se trata, todo judeu sabe, de algo relacionado ao mundo vindouro. Então, pessoal, eu espero que você desfrute desse estudo e que esse estudo possa abrir a sua mente
em relação à doutrina da imortalidade da alma. Não foi nosso desejo esgotar sobre o tema, mas foi nosso desejo colocar todos os senhores em alerta máximo em relação às grandes heresias que estão diante dos nossos olhos. Lehit Raot, Deus os abençoe.